Bom, gente, vamos continuar. Agora a gente vai comentar aqui sobre as compressões, falando da RCP de qualidade, pensando no que são compressões de qualidade, tá? Vamos retomar só alguns aspectos. A gente está falando de diretrizes da American Heart Association 2015 e subsequentes atualizações, e a gente está falando de procedimentos de reanimação cardiopulmonar por leigos, ok? A vítimas de mal súbito em ambiente pré-hospitalar. Nos vídeos anteriores eu falei sobre verificar a segurança, abordar a vítima, se posicionar para abordar a vítima, chamar a vítima, se ela não responde, verificar se há movimentos ventilatórios espontâneos e, não havendo ventilação, chamar ajuda. Chamei ajuda, né? Inicio as compressões. Bom, sobre as compressões torácicas, compressão é uma coisa só, tá? Ela vai ser igual, seja para o leigo, treinado ou profissional de saúde, embora com características diferentes quanto a quando ele vai parar, se ele interrompe ou não, se vai fazer ventilação no meio ou não. Para comprimir o tórax agora, o que esse leigo vai ter que fazer é posicionar as duas mãos na metade inferior do externo. Então, a gente vai fazer assim. O osso externo, nos vídeos subsequentes aí vai ter uma dissecação 3D mostrando essa estrutura. O osso externo ele está aqui, então aqui eu tenho um buraco no pescoço chamado de fúculo, e aqui eu tenho uma ponta óssea chamada de processo xifoide, antigamente também chamada de apêndice xifoide. Esse osso externo ele está então nessa disposição aqui. Eu identifico a presença do osso externo de duas maneiras, pode ser visualmente, pode ser por palpação. Eu posso palpar abdômen, mole o osso. Quando eu chegar no osso, eu sei que daqui até aqui tem um osso. Tá? Então eu identifico o osso externo, divido em dois e na metade inferior posiciono as duas mãos. Então, uma observação importante. A partir de 2015, a gente posiciona as mãos na metade inferior do externo. Até 2015, havia uma sugestão de utilizar-se a mão aqui na metade, na região central do externo, na porção central do externo, de forma que alguns estudos mostraram que na metade inferior eu consigo produzir um estímulo melhor no coração. O posicionamento das mãos te dá a impressão de que a minha mão está do lado esquerdo do tórax, né? Mas eu vou utilizar a região tenar e hipotenar da mão bem sobre o osso externo. A segunda mão, que não está na diretriz, mas de preferência a mão dominante por cima da não dominante, ela tem a função de entrelaçar os dedos e tracionar os dedos da mão de baixo para cima para fazer duas coisas. Primeiro, diminui o contato com costela e segundo, aumenta a pressão na região central aqui do osso. Eu vou me posicionar a 90 graus em relação à vítima com cotovelos estendidos. Sente a resistência do tórax dessa vítima, entendendo que em vítimas adultas eu tenho que aprofundar no mínimo 5 centímetros. Essa é a referência da diretriz da HA. Sabida que entendi a força necessária para essa compressão, eu agora vou acelerar essa compressão para uma compressão de 100 a 120 por minuto. Ok? Então vamos retomar. Posição das mãos. Metade inferior do externo, posiciona as duas mãos. Cuidados no posicionamento. Eu não devo soltar peso na região de arco costal, então eu não quero fazer compressões fora do externo, nas costelas. Eu não devo, porque aqui eu posso criar lesões iatrogênicas, eu posso fraturar arcos costais. Eu não devo comprimir abdômen. A compressão abdominal pode produzir refluxo e esse refluxo pode ser aspirado, então eu faço broncoaspiração nessa vítima. De forma que essa compressão, então, ela precisa ser bem posicionada, tá? Evitando problemas adicionais durante o procedimento. A função da mão de cima é tirar a pressão de costela e aumentar a pressão central, e a forma de posicionamento
aumenta a minha qualidade, a minha capacidade mecânica de produzir as compressões. Veja que a função da RCP é criar uma compressão indireta no coração, então a minha pressão é torácica, uma compressão torácica, que causa uma compressão indireta cardíaca, fazendo um bombeamento assistido, artificial do coração. Então, esse é o posicionamento das compressões. Com relação então à qualidade de uma boa compressão, né? Posição das mãos no adulto, metade inferior do externo. 2 mãos. Profundidade das compressões, no mínimo 5 centímetros. Velocidade das compressões, 100 a 120 por minuto. Não menos que 100, não mais que 120. Menos que 100 não permite estímulo cardíaco adequado. Mais que 100, mais que 120, vai influenciar no enchimento cardíaco. Próximo. Deve-se permitir o retorno do tórax. Eu comprimo e preciso soltar. Comprimo e solto. Se eu comprimir e ficar lá embaixo, eu estou impedindo o reenchimento cardíaco. Tá? Preciso evitar comprimir locais inadequados, principalmente abdômen, costela. E agora vocês vão utilizar como referência a tabela 2 dos destaques das diretrizes 2015, onde a gente tem colunas falando sobre o que é adulto, criança, bebê e procedimentos relacionados. Então essa daqui vai ser a consulta principal a ser executada aí na semana do dia 28/9, ok? Conforme aparecerem perguntas aí, vocês por gentileza me passem. E para finalizar essa questão aí das compressões de qualidade, diminuir as interrupções. Então, o leigo é orientado a partir do momento em que ele começou as compressões, ele não para mais, enquanto não chegar o desfibrilador, trocar com alguém, né, ou trocar com alguém no sentido de alguém com mais conhecimento, ou socorro especializado. E aqui ele vai manter, então, uma RCP de 100 a 120 por minuto, com no mínimo 5 centímetros de profundidade, até trocar com alguém, até o resgate especializado assumir, até o local ficar inseguro, até a vítima mostrar sinais de recuperação.